Saber usar o IDE da melhor maneira possui um impacto muito grande na produtividade do desenvolvedor. Aqui que a gente está aprendendo Java, eu vou apresentar a vocês a IDE Eclipse, que é uma IDE muito completa, utilizada por boa parte dos programadores Java, junto com outra IDE chamada IntelliJ IDEA. E aí eu sugiro que você tenha em mãos o resumo, que tem todos os principais recursos dessa IDE. A gente começa a falar de Workspace, é onde guarda os projetos. A gente fala sobre perspectivas e visões, teclas de atalho, ou seja, um montão de recursos que vai você fazer a sua produtividade em Java subir a 1000. Não perca! Quando você trabalha com programação, é muito importante você selecionar a IDE adequada, porque ela pode contribuir de maneira significativa com a sua produtividade na linguagem de programação. E no caso da linguagem Java, nós temos duas principais IDEs, que é o Eclipse e o IntelliJ IDEA. E aí nesse vídeo a gente vai falar em detalhes sobre o uso da ferramenta Eclipse. O primeiro passo é vocês fazerem o download, né? Vou aqui em Download Eclipse no Google. E aí a primeira ocorrência, eu vou clicar. E aí você possivelmente vai querer clicar nesse botão laranja, mas não é aqui, tá? Você vai clicar aqui, ó, Download Packages. E aí, nesse site aqui, ele vai aparecer todas as versões do Eclipse que você, porventura, pode instalar. Essa primeira versão aqui, que eu estou destacando aqui na tela, é desenvolvimento do Eclipse para o Java Standard, o Java padrão. Se você quiser desenvolver aplicações corporativas, ou seja, que tem uso do banco, que usa as tecnologias para desenvolvimento de aplicações enterprise, o Eclipse correto é esse aqui, ó, de baixo. Ó, tá? Aí é interessante você escolher uma dessas versões aqui. Se você tiver no Windows é essa, no Mac é uma dessas duas e no Linux uma dessas duas, tá? E aí, no meu caso é só clicar aqui, tá? E aí ele vai baixar para mim um arquivo .zip. E com isso, uma vez que você pega esse .zip, você descompacte, seu Eclipse já está instalado. E é importante lembrar que você precisa ter o Java instalado, né, o JDK. Senão não vai funcionar. E aí, vamos supor que eu já tiver instalado o Eclipse, né, como tem na minha máquina. Como é que eu faço para executá-lo? Vou lá no meu sistema de arquivos, vou aqui na minha pasta, tá, a pasta Eclipse, e aí dentro ele vai ter um arquivo chamado eclipse.exe. Pronto. A primeira tela que ele vai perguntar é o Workspace. E aí nesse momento é interessante vocês tenham em mãos a folhinha, tá? Na seção número 2 ele fala de Workspace. Tá? Que a tradução literal é o quê? É o espaço de trabalho, né? Mas aí, traduzindo em palavras mais simples, é o quê? É a pasta onde vai conter todos os seus projetos. Ah, Abela, então, o meu Workspace, se eu tiver um Workspace aqui para a empresa A, quando eu criar todos os projetos lá, vão criar dentro dessa pasta. Eu só posso ter um Workspace? Não, você pode ter vários, certo? Só que aí é interessante você ter poucos Workspaces, porque senão fica muito difícil de gerir muitos projetos dentro de vários Workspaces, tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, coloquei o meu Workspace que eu gostaria. E aí se eu quiser amanhã outro, eu venho aqui, coloco outro endereço, eu venho aqui em Browse, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? E vou clicar em Launch. Pronto. Aí agora o Eclipse vai carregar em cima desse Workspace. Pronto. Como é a primeira vez que eu abri esse Workspace no Eclipse, ele vai abrir essa aba aqui, ó, Welcome, tá? E aí você só fecha e vai. Pronto. Aí vamos lá. O Eclipse, como eu disse a vocês, ele permite vocês trabalharem com muita coisa. Com banco de dados, com Git, com Java Standard, com Java Enterprise, tá? E aí como é que ele faz isso? Ele permite o conceito de perspectivas, tá? E perspectiva é como se fosse uma IDE dentro da IDE. Você, como assim? Não entendi nada. Aqui, pessoal, a gente tá... Se vocês estão vendo, ó, tá? Eu vou destacar aqui na tela. Ele está selecionado esse feijãozinho aqui, ó. Que esse feijãozinho é o símbolo do Java Enterprise Edition. Como é que eu sei que é isso? Vamos clicar aqui, ó, nesse ícone da esquerda. Tá?
Aí você está vendo Open Perspective, é uma perspectiva. Aí, se você clicar aqui, ó, em Java EE, ele vai manter o feijãozinho, tá? E aí, para vocês entenderem, ó, quando está selecionado o feijãozinho, ó, as abas que estão abertas, Markers, Properties, um monte, né? Project Explorer. E outra coisa, veja o menu aqui, ó, File, New, ó, as opções que tem quando eu for em File, New, para criar uma nova alguma coisa. JPA, parece um monte de coisa, tá? E aí, eu vou trocar agora para a perspectiva que vocês vão trabalhar, tá? Vocês vão sempre precisar fazer isso. Clicar aqui e vou clicar em Java. Tá? Vocês vão ver que vai mudar a ideia completamente, as opções. Tá? Ó, ele vai recarregar. Ó, tum. Em vez daquelas opções todas, ó, agora você tem Problems, Javadoc, Declaration, apareceu aqui Outline, o outro era Project Explorer, agora apareceu Patch Explorer, e as opções do File New para criar nova coisa. Ó. Lembra que era um monte de opção? Agora não. Por que isso? Porque, para que fique claro, né? A gente está trabalhando inicialmente com Java Standard Edition. Né? Então, a perspectiva que você vai usar é essa aqui, ó, tá? Java. Por isso que eu fiz esse procedimento. Quando a gente, em algum momento, for trabalhar com Java Enterprise Edition, eu vou pedir, pessoal, mude a perspectiva para Java EE. Okay? Aí vocês vão lá e alterar. E podem ver aqui, ó, interessante, né, que mostra aqui que está selecionado ó, o Java, tá? Acho que com o costume vocês já vão identificar de maneira bem rápida qual perspectiva está selecionada. Agora a gente já sabe o que é perspectiva. E perspectiva, pessoal, na vida real não é um conjunto de visões suas, né? E aí você está vendo que nessa perspectiva Java aqui, ó, quais são as visões que a gente tem? Quais são as abas? Ó, Problems, Javadoc, Declaration, Package, Explorer, Outline. Ou seja, a gente, em vez de chamar isso aqui de abinhas, aqui, a gente chama de quê? De views. Em português seriam visões, tá? Ou seja, uma perspectiva, ela permite um conjunto de views. Vamos selecionar o Java EE, para vocês verem que quando a gente seleciona Java EE, aparecem outras views, outras abas. Tá? Por que eu expliquei isso? Porque a partir de agora eu não vou falar mais abas lá do... Eu vou falar o quê? Views. Tá aqui bem explicadinho aqui na folha, tá? No número 3. A diferença entre perspectivas e views. E agora eu vou criar meu primeiro projeto. Eu poderia clicar aqui e criar um projeto Java, tá? Só que eu prefiro não, porque quando você cria um projeto essa opção desaparece. Eu vou aqui ó, em File, New, Java Project. Sempre esse procedimento vai dar certo, tá? Desde que você esteja na perspectiva Java. Pronto. E aí vou colocar aqui meu projeto 1, nosso primeiro projeto, né, utilizando a IDE Eclipse. E aí, aqui ó, em Java Runtime Environment, a gente tem 3 opções aqui, tá? Aí aqui é se você quiser que ele rode especificamente no Java 17, aqui uma JRE específica, e aqui ele utiliza o que já tem, tá? Eu particularmente prefiro essa terceira opção porque ela aumenta a compatibilidade e diminui os problemas, tá? Vou, por momento agora, eu vou desmarcar isso aqui, tá? Do module, e vou clicar aqui em Finish. Pronto. Nosso primeiro projeto com Eclipse foi criado. E aí, ele foi criado aonde? Dentro do meu Workspace, tá? Eu vou aqui, ó, abrir o meu Workspace. Tá vendo lá? O projeto foi criado, tá? E aí é interessante vocês saberem que um projeto com Eclipse, ele tem 2 pastas. Ele tem uma pasta chamada src, que é de source, onde vai estar o código fonte, ou seja, os arquivos .java. E ele vai ter uma pasta chamada bin, que é o que? São os binaries, são os compilados, ou seja, os .class. E aí, só para melhor entendimento, vocês estão vendo que no Eclipse ele oculta a parte bin, por mais que esteja lá no Workspace, na pastinha. Só por quê? Porque a gente não precisa. Quando a gente criar uma classe aqui, como a gente vai ver em alguns segundos, a gente mandar rodar, por baixo ele roda o .class. Né? Enfim, torna-se desnecessário exibir o .bin. E agora vamos criar nossa primeira classe. Vem aqui no projeto, né? File, New, aqui ó, Class.
E aí vou colocar o nome da nossa classe. Vou colocar uma chamada Olá Mundo. E vou clicar em Finish. Só uma coisa aqui, eu vou tirar aqui, ó, o pacote, que depois a gente vai entender melhor o conceito de pacotes. E vou clicar aqui em Finish. Aí vocês estão vendo que ele está com um zoom bem pequenininha a fonte, né? Aí se eu coloco Ctrl, Shift e mais, assim, ó, ele faz o quê? Ele amplia, tá? E outra coisa, vocês estão vendo que eu quero só ver essa tela, por exemplo, mas ele está perdendo espaço com essa tela, com essa tela, com essa tela, né? Eu queria maximizar. Maximizar é com que letra? Ctrl M, tá vendo? E se eu quero minimizar, é com que letra? Ctrl M também, tá? Mesma tecla de atalho para tudo, né? E agora eu quero criar o meu Olá Mundo. Lembra que eu falei para vocês, né? Tinha que botar public, static, void, main, aquele negócio todo, né? Aqui assim, ó, que coisa linda. Main, contra espaço e enter. Olha que coisa linda. Né? Perfeito, né? E agora para dar o print, né? Que em Python era bem fácil, agora em Java era bem difícil. É ciso, assim, ó, e contra espaço. Olha que lindo. Né? Agora ficou excepcional. Olá, mundo. E agora, para executar, pessoal, o comando, eu vou até colocar em comentário aqui qual é o comando, Alt, Shift, X, J. Por quê? Porque Alt, Shift, certo? X é de execution, de execução. E Java, de Java class. Por isso que é Alt, Shift, X e J, tá? Pronto. E só lembrando, você só vai conseguir executar classes que tenha o método que tenha o método main. Pronto. Vendo que rodou? Viu que ele apareceu uma view chamada console. Né? Pronto. E aí eu agora, no item 4 aqui da folha, ele fala de uma view chamada task. É o que eu vou mostrar a vocês. Invariavelmente, quando você está trabalhando com programação, muitas vezes você tem que, no outro dia, lembrar de alguma atividade, ou na próxima semana, né? No futuro. E aí, o que é que você faz? Geralmente bota um comentário. E aí você acaba por esquecer, né? É bem normal, tá? E aí a gente bota lá. Amanhã, criar o método main aqui, por exemplo. Só para relembrar. Pessoal, isso aqui, invariavelmente, você vai esquecer. Qual é a maneira que o Eclipse nos ajuda a não esquecer? Ele pega um comentário de linha aqui em Java // e pede para que no início você bota TO, DO e o espaço. Por que TO, DO? É to do, ou seja, coisas a serem feitas. No caso de que são tarefas, né? Tarefas são coisas a serem feitas. E aí você, beleza, coloquei no meu código várias classes, coloquei // to do e o que eu deveria lembrar. Okay? E aí? Onde é que eu sei onde estão esses meus to-dos? Tá? Vou minimizar, Ctrl M, né? E aí vou aqui, ó, Window, Show View, né? Lembrando que view são as abas. Aí lembra de tasks, ó, aqui, ó, pá! Ele vai aparecer, pessoal, todos os // to-do e os comentários onde estão. Vai dizer, ó, esse amanhã criar o método main tá nesse arquivo aqui, eu lá monto.java, na linha número 6. E se você clicar, ó, vai. Inclusive, se eu tiver fechado aqui a classe, ó, ele abre a classe. E aí, pessoal, isso vai ajudar significativamente a vocês não esquecerem, tá? E agora, com a nossa primeira folha encerrada, no item número 5 aqui, a gente fala sobre geração de código. Para isso, eu vou criar uma classe chamada conta. Para facilitar, em vez de ir aqui no menu, eu posso aqui, botão direito, aqui, tá? E new. Tá? Ou se não, eu posso Ctrl N. Aí ele faz também, tá? Aí eu venho aqui selecionando o class. Né? Lembrando que Ctrl N de new. Eu boto aqui conta. E eu vou apagar aqui o pacote por enquanto. E vou marcar aqui. E só uma coisa que é interessante. Acabei não falando, que é o seguinte. Se eu quiser criar uma classe chamada Olá Mundo 2, certo? E eu marcar aqui, ó, main, ele já gera o main, tá? Aí, lembrando, né? Se por acaso você esquecer, main contra espaço em enter, ele gera também, tá?
E aí eu vou apagar a classe que eu criei só para mostrar isso a vocês. Clico nela, delete. Ok, apaguei a classezinha, chamada Olamundo 2. E aí agora eu vou criar uma classe conta, né? Maximizei no Ctrl M. Vou ficar repetindo, viu, pessoal? As técnicas de detalhe até vocês memorizarem. O que é que tem uma conta? Vou colocar aqui private int, número de agência, private int, número, conta, certo? Private string, titular, private double, saldo. E aí pronto, foi criado. E aí a primeira coisa, como é que eu faço para criar os construtores? Aqui tem o construtor vazio, né? Se eu quiser ver o construtor vazio, é só Ctrl espaço e Enter. Ó, ele já gera. Mas está implícito, né? Mas não faz sentido, né? Como a gente viu nos capítulos anteriores, você ter um construtor vazio para conta, porque você não chega no banco, não passa nada e sai com uma conta embaixo do braço. Tá? E aí eu vou agora gerar meus construtores. Como é código fonte em inglês, source code, Alt Shift S. Olha que lindo. E aí você vem aqui, ó, generate constructor using fields. Fields são o quê? Campos. Vocês são as variáveis de instância. Vou marcar aqui. E aí vocês, quantos construtores a gente pode ter? Vocês têm que pensar na vida real. Quando você chega para criar uma conta, a gente pode ter dois construtores, na minha opinião. Um que você tem que passar o número da agência, o número da conta titular, que eu acho que são os obrigatórios, e o outro que passe esses três mais o saldo. Ou seja, na hora de você instanciar, a pessoa pode passar o saldo ou não. Lembrando que, como o saldo é variável de instância, ela recebe o valor padrão, que é 0.0. Vou aqui, ó. Vou marcar essa opção aqui, omit call, aqui, tá? Porque aí ele bota um código que já vem implicitamente, né? Ele deixa lá. Gerei, tá? Eu quero formatar, sei lá, porque eu estou agoniado entre a linha 7 e 8, não tem um espaço. Ctrl Shift F. Aí ele deixa bem bonitinho, né? Agora, Alt Shift S de novo, eu vou gerar agora sem o saldo. Marco aqui, ó. Lindamente, né? E aí agora eu vou gerar agora os getters e setters. Tá? Aqui, ó. Olha que massa, né? Acabei de gerar aqui tudinho aqui, os get setters, né? Gerei os construtores, gerei o construtor vazio, tá? E agora eu vou gerar aqui agora, deixa eu olhar. Vou gerar aqui o meu toString, né? Lembrando o que é toString, né? Se por acaso aqui eu for instanciar essa classe conta, né? Olha como é que é bacana, inclusive é um outro atalho aqui. Eu não teria que fazer conta, tabela, igual a new conta e passar um negócio tudinho aqui. Olha como é que é bacana, viu? New, contra espaço, segunda opção. Aí você bota assim, ó, conta. Tá vendo que ele, na medida que eu boto do lado esquerdo, ele mexe no lado direito, ó. Ou seja, vou repetir. New, contra espaço, segunda opção. Aí você faz, ó, conta. Aí você agora não vai dar enter, vai dar o tab. Ó, pá. Aí você bota aqui, conta, tabela. E agora você vai dar um tab para você informar o que vai estar dentro do construtor. Que no caso conta tem, né? Aí eu dou um contra espaço para saber o que é que tem dentro, ó. Agência, conta e titular. E o saldo também, um desses dois aqui, ó. Tá? Eu vou passar a agência, número 1, a conta 1, 2, 3 e o titular, Daniel Belo. Certo? Vou dar um Ctrl para maximizar. Pum, ficou filé, né? E agora eu vou dar um sysalto dessa variável. Às vezes você vai dar um sysalto dessa variável, ele aparece o FQN, que é Full Qualified Name, que é o nome do pacote, ponto nome da classe, arroba o endereço da memória onde está o objeto. Alt Shift XJ. Dito feito. Aqui, ó. Porque não apareceu o pacote, porque a gente não colocou em um pacote. Arroba, que é o at, e o endereço da memória. E aí, pessoal, se eu quiser que ele, na hora de imprimir uma variável, imprima alguma coisa do meu desejo, aí eu tenho que sobrescrever um método chamado toString. Aí como é que eu faço? Vou lá em conta, Alt Shift S, generate toString. E ele pergunta, ó, o que é que você quer que quando eu exiba uma variável, o que é que você quer que exiba? Eu, particularmente, vou deixaria só esses três, não saldo, porque, na minha opinião, o saldo seria uma coisa sensível. Tá? Mas aí depende do seu uso. Vou colocar aqui, ó. Gerei. Agora vocês vão ver que
quando eu rodar aqui, ó, ele vai mudar, não vai imprimir mais aquilo, ó. Aquilo apareceu o nome da classe, arroba, ó, né? Inclusive, se você quiser modificar o que o Eclipse gerou, né, é só você mexer do jeito que você quiser, tá? Aí fica a seu critério. Vou modificar só para vocês verem aqui, alterado. Tá? Ó, tá? Fica aqui a seu critério. Pronto. Aí agora, vocês estão vendo aqui que a gente na classe conta, a gente usou o quê? Né? A gente gerou construtor, a gente gerou getSetter, não foi um montão de coisa, né? Pronto, pessoal. E a gente chama esses códigos como construtor, hashcode e equals. A gente chama de boilerplate. Inclusive eu vou gerar até um para vocês aqui, tá? Que é importante. Alt Shift S, generate hashcode and equals. Tá? E aí você vai selecionar quais os campos que vão ser usados como critério de comparação. Pronto. Ele já gerou também. E aí, como eu estava falando, né? Construtores, né? getSetters e hashcode e equals, eles são exemplos de códigos que a gente chama de boilerplate. São códigos necessários, né? Mas códigos que preenchem muito a classe, né? E aí como é que a gente faz para reduzir esses boilerplates? Porque se você olhar a classe conta, você vai ver que ela tá bem inchada, né? E aí se você tivesse um depositar e sacar aqui, ó, public void depositar, dava um montante, certo? Eu vou fazer aqui só um exemplo aqui. Ok? Pronto. Aí vocês estão vendo que o depositar se perde em tanto getSetter, em tanto construtor, né? E aí eu vou mostrar a vocês como é que faz para usar bibliotecas externas, frameworks, tá? E aí eu vou mostrar um framework chamado Lombok. Esse Lombok, ele é usado para reduzir esses boilerplates. Ele é excepcional, esse framework, tá? Vou abrir aqui para vocês. Vou botar aqui, ó, Lombok download. Faltou o K aqui, né? Pronto. É esse o endereço. Já apareceu até no download. E eu vou baixá-lo aqui. Pronto. Pronto. Esse aqui é o Lombok que eu baixei. Tá? A primeira coisa para usar, especificamente para o Lombok, é clicar nele aqui. Tá? E aí ele vai ter que localizar a sua IDE para poder funcionar. Tá? Lembrando, isso é específico para o Lombok. Tá? Aí você vem aqui, Specify Location, você vai colocar onde é que está a sua IDE para poder ele instalar. Você vem aqui, Eclipse, pronto. Quando tiver na pasta, Select. Aí agora você vem aqui, Install Update, e aí nesse momento é importante você estar com a IDE fechada. Eu não vou fazer aqui porque o meu já está instalado. E aí quando terminar, você vem aqui, ó, Quit Installer, para sair. Pronto. Com isso, o seu Lombok ele vai estar instalado, tá? E aí agora, pessoal, para você usar no Eclipse, na IDE, o procedimento agora não é só para o Lombok, é para todos os frameworks. Você vai fazer o que eu vou mostrar a você agora, tá? Vou lá na pasta onde está o meu Lombok que eu baixei, ó. Tá vendo aqui o lombok.já? Vou dar Ctrl C. Vou voltar ao projeto aqui, ó. Viu que eu cliquei. Clico no projeto e faço Ctrl V. Você só copiou o ponto .já. Não está disponível no seu projeto. Aí você vai ter que botão direito, Build Path, que é caminho de construção, Add to Build Path. Quando você clicar, você vai fazer com que esse Lombok, esse framework, está disponível no seu projeto, chamado Projeto 1. Tá? E aí agora, esse procedimento, para deixar claro, esse procedimento que eu fiz é quando você quiser usar um framework, tá? E você quiser usar ele no seu projeto, no IDE Eclipse. Aí agora, vocês vão ver que é muito lindo, pessoal, você usar o Lombok, tá? Certo?
Vamos lá. Primeiro eu vou apagar esse montão de get setters. Ó, que lindo. Ó. E hashcode equals também, e toString, ó. Vou apagar tudinho. Ó, que massa. Arroba data. Pronto. Tá vendo? Aí só uma coisa que eu acabei não fazendo, ó. Você vem aqui só para vocês entenderem. Ó. Quando eu botar arroba data, aí quando eu tiver botando DAT, por exemplo, você dá um contra espaço, ó. Aí ele já sabe que arroba data é uma anotação, que a gente chama annotation, do Lombok. Ele já coloca o quê? O import, tá? E aí eu vou aproveitar e já falo de outra tecla de atalho, tá? Vocês estão vendo que esse aqui, ó, esse import aqui, ele tá sendo o quê? Desnecessário, né? E aí vamos supor que eu não tenha colocado o contra espaço, quer ver arroba data mesmo. Se você faz Ctrl Shift O de Organize Imports, que é o que? Organizar os imports, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar esse, que você não está usando no código aqui, esse import, e ele vai colocar o import do arroba data, que é o que você está precisando. Ou seja, Organize Imports, ele organiza tudo, né? Ele tira o que você não está usando e coloca o que você está precisando. Tá? Ctrl Shift, ó, olha que coisa linda que ele fez. Tá? E aí, só relembrando, né? Rotineiramente, eu mostrei. A ideia foi mostrar o Ctrl Shift O, mas rotineiramente, quando você estiver escrevendo aqui assim, ó, aí você vai dando Ctrl espaço, ó, tá vendo que ela apareceu? Aí você dá Enter e ele já importa para você. Tá? Pronto. Olha agora que massa, né? O Lombok reduziu a classe todinha. Você. E cadê os get setters? Eles estão sendo gerados por baixo, devido a essa anotação arroba data. Ok? Muito, muito bacana, pessoal. Aí ele tem outra anotação que era arroba, e vocês notem que a anotação é antes da classe aqui, ó. Aí agora você vai botar all args constructor, que o que é que ela faz? Ela vai gerar um construtor com todos os argumentos. Se você quiser aqui, ó, pá, aí agora eu posso apagar esse construtor e ele já gera o construtor que completo. Tá? Pronto. Certo? Aí você existe alguma anotação para essa aqui? Eu deixei só esse construtor aqui, né? Pronto. Mas pode ver que com essas duas anotações, a classe que era bem gigantona, ela ficou o quê? Bem simplificada, porque a gente reduziu o tamanho de boilerplate, né? Que é aquele código que eu falei. Então, pronto. Olha como ficou bem limpa a classe. E aí, por baixo, pessoal, é bom que fique claro, é a mesma classe. Tá? Só que, visualmente, ela é bem simplificada. Tá? Então, a gente acabou de falar aqui como seção número 6, a folhinha, né? Que é usando dependências externas. Tá? E agora a gente vai para a última página. E aí, pessoal, eu vou falar sobre as teclinhas de atalho, né? Ok? Vamos lá. Como é que eu faço para... Eu vou deixar as duas classes abertas. Como é que eu faço para poder fechar uma janela? Como é janela em inglês? É window. Então eu faço Ctrl W. Se eu quiser fechar todas as janelas, quando eu falo janelas são as de código aqui, você é Ctrl Shift W, não Ctrl W. Tá? Ctrl W, a janela corrente. Ctrl Shift W, todas as janelas. Vou dar um Ctrl Shift W, ó. Fechou tudo. E aí, se eu quiser abrir o resource, abrir qualquer recurso, ou seja, qualquer arquivo, que é esse aqui, ó, primeiro arquivo, primeiro atalho, Ctrl Shift R. Aí você botar aqui conta, ele já sabe que é conta porque só tem, né? Mas se eu não lembrasse, aí eu lembro que termina com tar. Tá vendo? Ou seja, qualquer coisa pode começar e termina com tar. Bota asterisco, tá. Ó, ele já faz uma pesquisa do Enter, ele já abre, ó. Certo? Vou fechar. E agora o Lamondo. Eu lembro que começa com O e eu não lembro que termina depois. Ó, ele já achou pra mim, ó. Tá? Ou seja, essa tecla de atalho é incrível porque Ctrl Shift R, R de Resource, recurso. Qual classe, interface, numeração, tudo é recurso. Tá? TXT. E aí, aqui agora, eu vou abrir agora a conta. Tá? Pode ver que a partir de agora eu não vou clicar mais não, tá? Agora vocês já devem saber o Ctrl Shift R, vou só Ctrl Shift R, abro, então não vou explicar mais nada. Tá? E aí, Ctrl Page Up e Page Down, você navega entre os códigos abertos. Tá? Bem tranquilo. E Ctrl W, Ctrl Shift W, já expliquei. Tá? E aí, essa aqui é muito boa. Ctrl O.
Odd Operations. Tá? O que é isso? Vamos supor que eu tivesse uma classe bem grande aqui, mas agora está pequenininha, e eu quisesse navegar por ela. Quando eu faço o Ctrl O, ele aparece as variáveis e os métodos que estão aqui, para facilitar a minha vida. Aí você, eita Bela, agora está aparecendo aqui os getsets, tá? Porque ele não foi gerado por baixo, né? Pronto. Aqui, ó, vamos supor que eu quisesse por depositar. Eu vou fazer Ctrl O, desculpa, depositar. Aí você viu que eu coloquei DE, aí ele já aparece para mim. Quando eu dou Enter, ó, ele já vai direto no método, tá vendo? Eu sei que aqui me parece muito objetivo, mas em classes longas, né? Que é possível que tenha. Isso aí é uma mão na roda, tá? Ou seja, Ctrl O. E outra coisa que é importante, não é só odd operations, não é só para métodos, também para variáveis, tá? Inclusive, se eu quiser saldo aqui, ó, aí lá, pum, vai em saldo. Tá? E aí, outra coisa, se você faz Ctrl O e Ctrl O de novo agora, ele aparece todos os métodos que estão por baixo, que foram herdados via herança. Pode ver, ó, que ele herdou da classe Object, que é o pai de todo mundo, né? Finalize, Wait, Notify All, Clone, e muitos outros, né? Ok? Pronto. Acabei de explicar, né? E aqui agora eu vou mostrar algumas coisas aqui. O Ctrl 1, certo? Se eu tiver aqui assim, ó, eu sem querer coloquei aqui, ó, tá vendo que isso aqui, na verdade, deixa eu colocar aqui, pronto, fazer esse exemplo aqui. Vou tirar o import aqui do Lombok, tá? Tá vendo que tá aqui na linha 3? Aí, existem duas maneiras, né? De você fazer o Ctrl Shift O, ou dar o Ctrl Espaço, e a terceira maneira é você clicar aqui, ó. Tá vendo esse símbolozinho vermelho? Ele é o quê? Ele é o que ajuda a resolver os problemas. Quando você clica, ele diz a sugestão, tá? Aí, se você não quiser clicar nesse ícone utilizando o mouse, você faz Ctrl 1. Eu, particularmente, não vejo sentido em ser Ctrl 1, mas isso aí vocês vão ter que decorar, não entender. Ctrl 1. Aí ele aparece a opção. Tá? Você dá Enter. Tá? E aí, para formatar o código, eu já mostrei a vocês que era o Ctrl Shift F, né? Se, sei lá, tivesse todo mal indentado, né? Aí você Ctrl Shift F. Aí ele deixa lindo, tá? Ctrl Space eu já mostrei a vocês, né? Se vocês estiverem aqui, ó, colocando aqui, ó, aí Ctrl Espaço ele faz. Se você aqui tiver aqui montante, aí você tiver mon, aí você sabe que é montante, aí você Ctrl Espaço, ele aparece, ó, aí você dá Enter, tá? Seguindo aqui então, o Ctrl Barra ele comenta a linha atual, né? E aí uma coisa importante a falar para vocês é que, tá vendo que tá tendo um asterisco aqui, ó, ao lado da classe conta? Se eu quiser salvar, eu faço Ctrl S. É importante vocês sempre salvarem, porque senão, se você não salva, as outras classes não percebem a alteração, tá? Ela fica baseando-se na versão antiga. Tá? E agora, se eu chegar e colocar aqui, ó, só para vocês entenderem, um outro comando aqui, hipotético, tá? E como é que eu faço para apagar essa linha 21? É excluir, né? Delete, né? Delete é com D. Então é Ctrl D. Tá? E aí eu quero ir para a linha número 14. Linha em inglês é line, então é Ctrl L. Aí boto 14 aqui, ó. Lindo, chegou lá. Tá? Deixa eu ver o que mais. Ctrl M, maximizar e minimizar. Executar, eu já mostrei a vocês, que é o Alt, Shift, X, J, né? E agora eu vou pular da seção 7 e vou para a seção 9, que é depuração de código. E aí, o que é depuração de código? A gente usa um negócio chamado debug, né? Lembra que bug é o quê? São as falhas que tem no código, né? Tá lá rodando, tá com algum problema, tá, sei lá, calculando o saldo errado. Isso é um bug. Né? E aí, como é que a gente faz para achar um bug? É utilizando a ferramenta chamada debugger. Tá? Aí, eu vou aqui, dei Ctrl M para minimizar, e vou pegar aqui uma classezinha de exemplo aqui para mim, tá? De um código já existente. E vou dar um Ctrl V no código. Tá vendo que tá assim? Tô agoniado. Como é que eu faço? Ctrl Shift F. Pra quê? Se eu quiser. Pra formatar, tá? Ok? Mas aí beleza.
Formatadozinho. Pronto. E aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Se eu mandar rodar aqui, ó, Alt Shift X, J, X de Execution, né, e J de Java Class, ele executou. Né, mas eu quero entender por que deu esse valor. Né? Aí, como é que eu faço? A primeira coisa é colocar breakpoints. Breakpoints são o quê? São pontos de parada. Tá? O que é isso? É onde os pontos onde estiver executando, eu quero acompanhar a partir desse ponto. Vocês estão vendo uma área que eu vou destacar aqui, ó, entre o número da linha aqui, ó, esse aqui, ó. Tá? São uma área para a gente colocar breakpoints. Vamos supor que eu quero acompanhar o sistema desde o início, desde que ele entrou no main. Bota aqui, ó. Primeira linha. Tá vendo? Pronto, coloquei. Tá? Tá vendo a bolinha azul? Pronto. Aí agora, se eu quiser rodar, né, botão direito, né, lembrando só para rodar aqui é assim, né? Tá? Vai rodar, ó, tranquilamente. Mas se eu quiser debugar, depurar, botão direito, debug as, Java Application. Tá? E aí vocês podem ver que é bem parecido com outro comando. É Alt Shift, ao invés de X, que é Execution, é D de Debug. E J de Java Class, né? Se eu quiser rodar, é Alt Shift D, J. E aí é muito importante vocês saberem que o quê? Que o Eclipse tem uma perspectiva específica para o debug. Tá? Aí você não precisa selecionar não. Se quiser selecionar aqui, debug, tá? Mas aí assim que você rodar o debug, vocês vão ver que ele vai pedir para você selecionar automaticamente. Ele vai sugerir. Né? Alt Shift D, J. Ó, ele vai dizer, ei, tá querendo aí trocar, dar um switch lá para a perspectiva? Vou dizer, ó, bora. Vou dar um switch. É extremamente recomendável que vocês façam isso, tá? Aí ele vai rodar. Olha só, tá vendo a linha 4 como ela ficou verdinha? Eu vou só abrir um pouquinho mais de espaço para o código. Aqui, tá? Ficou muito apertadinho. Pronto. Aí o que acontece? Antes eu vou explicar aqui como é que são as coisas. Aqui a aba console vai aparecer a saída. Aí aqui a aba variables são as variáveis que tiver disponíveis naquele momento da execução. Tá? A aba breakpoints são os breakpoints que você colocou. Estão vendo que aparece esse breakpoint. Se você inclusive quiser desativar, é só clicar aqui, ó. Aí ele não fica mais habilitado. Não apaga, né? Ele se desabilita. E se quiser reabilitar, é aqui. A expression a gente vai ver na prática. Tá? E se você quiser, como se estivesse executando uma expressão do código, coloca aí. Fica bem bacaninho. Então vamos lá, vamos deixar a view chamada variables rodando. E aí agora a gente vai seguir linha a linha. E se você der uma olhadinha aqui, ó, a gente vai usar aqui, no caso, a tecla F6 para seguir linha a linha. Pronto, vocês vão ver que quando eu rodar F6, vai aí no console aqui, Average Finder, tá? E ele vai para a próxima linha. Pronto, saiu. Viu que ele fez o quê? Ele seguiu, né, até a próxima linha. E aí agora, ó, se eu quiser, eu posso colocar, tá vendo que ele vai chamar esse método findAverage, na média aqui, ó. Aí eu posso botar um breakpoint aqui, para ele acompanhar a partir daqui, certo? Ou se não, rodar um outro comando que eu vou mostrar mais à frente, mas aí vamos lá. Coloquei um comando aqui na linha 10, e aí eu vou rodar F6. Só que ele não vai dar 5 para 6. Ele vai ver que quando ele rodar 5, ele vai chamar esse método. E esse método na linha 10 vai ter o debug, ou seja, ele vai parar na linha 10. Ó, vendo? Aí agora, vocês estão vendo que aqui, eu não estou dentro do método findAverage, pode ver que o args não está mais disponível. Né? O que é que está disponível? Essa variável o quê? Input, ó, que é uma variável o quê? Que é uma lista de strings o quê? Vazia, né? Aí beleza, quando eu der F6, vocês vão ver, pessoal, que essa variável local, chamada result, vai aparecer aqui. Por quê? Porque até rodar a linha 10, ela não existe. Quando eu rodo a linha 10, ela existe. Né? Ó, olha que lindo. Tá vendo aqui? Inclusive, pessoal, tá vendo que aparece o valor dela, que tá na memória? Eu posso até mudar, viu? Se eu quiser fazer um teste específico, sei lá, botar aqui, ó, para 8, ó. Aí, ó, alterei. Não tem problema não, certo? E aí, aqui, ó, ele vai rodar um for, né? Aí se você quiser ver, aqui, ó, passa o mouse em input, ó, tá vendo que input tem o quê? Vazio, ó. Pode ver que é bem intuitivo. Se você quiser ver o que é que tem input, clica aqui, ó, aparece aqui, ou senão você passa o mouse, ó,
Tá? Ou se não, você clica e faz Ctrl Shift I. E de inspecionar. Inspect. Tá tudo na folhinha. É só questão de prática e mais prática e mais prática para isso fluir de maneira significativa na cabeça de vocês. Aí vamos lá. Como o input é vazio, teoricamente, o que é que ele vai fazer? Nada, né? Não vai rodar nada. E aí vou aqui, ó. Pode ver que nem entrou no for. E o resultado continuou sendo o quê? Não foi 0, né? Foi 8. Por quê? Porque eu alterei direto na memória. Tá? Aí agora, pode ver que agora voltou para a linha 5 para dizer que vai para a linha 6. E aí agora, ó, vou rodar a linha 6, certo? E aí vamos supor que eu não queira mais seguir o código, acompanhar. Eu boto F8. F8 diz, ei, siga. Pode seguir o código. Quando eu coloco o F8, ele só para quando eu achar outro breakpoint. Vamos tentar entender isso. Certo? Alt, Shift, D, J. Pronto. Agora parou no primeiro breakpoint, vou dar um F8. Vocês vão ver que ele só vai parar quando? Na 10, ó. Porque ele seguiu a execução. Ou seja, o F8 segue o fluxo, só pare quando você encontrar outro breakpoint. Agora eu vou botar F8. Aí ele rodou até o final. Né? Por que ele rodou até o final? Porque ele não encontrou nenhum outro breakpoint. Okay. Esses são os principais, tá? Atalhos, né, para utilizar em debug. Mas agora eu vou colocar mais um aqui. Tá? Vou tentar mostrar a vocês aqui, ó, um outro. Assim, ó. Vamos supor que eu não tenho esse breakpoint aqui. E eu quero, quando ele rodar, ele entrar dentro do find average. Aí eu, ao invés de F6, eu faço o quê? F5. Ou seja, ei, eu quero que você rode entre, né, obviamente dentro do método. Tá? Porque entrar já é. Aí agora siga. Aí depois F8. Acabou. Tá? Porque aí não precisaria você botar um breakpoint aqui. Você já sabe, está acompanhando fluxo a fluxo, né? Pronto, esses são os principais, na minha opinião. Tá? Mas é bom vocês testarem todos aqui. Ah, e uma expression, né? Que eu não acabei não mostrando. Uma expression. Se eu quisesse aqui, ó, tá vendo args? Aqui. Eu venho aqui, ó, boto args. Aí ele aparece o quê? O valor. Ah, vamos supor que aqui, deixa eu botar um exemplo mais legal. Int var1 igual a 1. Int var2 igual a 2, certo? Só para vocês conseguirem entender. Vou rodar o debug de novo, né? Ok. Aí eu vou colocar aqui, ó, var1 mais var2. Ó, tá vendo que tá dando erro, por quê? Porque não existe até o momento, tá na linha 4. var1 e var2 não existe. Vou rodar aqui, ó, ainda continua dando erro. Continua dando erro, mas agora, ó, quando as duas variáveis que eu usei para compor a expression foram executadas, ó, ele apareceu o quê? 3. Isso é muito bom porque algumas vezes você quer rodar uma expressão sem precisar parar o código, só para ver qual é o resultado, certo? Aí você vai lá na view chamada o quê? Expressions, tá? E aí, e só lembrando, né, que agora, como eu fiz no outro, eu posso mudar o valor também aqui, ó. Tá? Ó 6 com 4. Né? Será que a expression foi alterada para 10? Foi alterado. Tá vendo? Ou seja, o debug do Eclipse ele é espetacular, pessoal. Tá? E aí, vamos supor que agora que a gente falou da seção número 9, que é depuração de código, eu vou voltar para a seção número 8. Vou parar aqui, ó. Se eu quiser parar aqui, é aqui. Tá? E agora eu vou voltar para a perspectiva Java. Ou eu clico aqui, né? Como você já sabe. Ou eu venho aqui, Open Perspective, e boto o quê? Java. Certo? Agora eu vou minimizar. E no Refactoring, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ctrl Page Up, para mudar de aba. Aí vamos supor que para depositar, certo? Aqui, ele ir para sacar. Que sacar bem parecido, né? Olha como é que eu fiz. Sacar. Opa. E aqui, ó. Tá? Aí vamos supor que eu quisesse fazer assim, ó. If montante for menor do que 1000, vamos supor que amanhã só pudesse sacar acima de 10.000. Acima de 1000, desculpa.
aí você imprimisse lá. Hoje não pode sacar abaixo de 1.000. Você botasse uma regra dessa. Aí, o que é que a gente poderia fazer, pessoal? Tá vendo isso aqui? Né? Esse trecho de código. Vamos supor que eu quisesse colocar ele em outro método, porque a gente entende que isso aí é uma regra de negócio e fosse outro método. Você vem aqui, seleciona de azul, Refactor. Aí tá vendo aqui Extract Method, ou senão Alt Shift M, né, de Method. Aí você vai botar o quê? Verificar viabilidade do saque. E aí, você tá vendo que para ele funcionar esse código, ó, ele precisava do quê? Do montante. Ele mesmo já sabe que precisa, ó. Aí ele até visualiza, aí ele pergunta, e qual é o modificador de acesso desse método? É package assim, é protected, é public ou é private? Eu particularmente acho que faria sentido ser private. Tá? Aí clico, ó que massa. Ele já criou o método aqui e já chamou, ou seja, o código permaneceu inalterado. E outra coisa, se aqui o número da agência, ó, eu quiser alterar, tá vendo que ela está sendo utilizada até o saldo também em vários locais. Se eu quiser colocar aqui saldo cliente, aí se fosse na mão teria saldo cliente, aí ia dar pau em um monte de lugar, né? Aqui, ó, saldo cliente, aqui, né? Esse assim, não é isso que eu gostaria, né? Aí eu quero renomear ou uma classe ou uma variável ou um método. Aí é assim, pessoal, Alt Shift RR. Vocês vão ver em muitos lugares que eles só fazem o quê? É só R, mas eu prefiro RR por causa disso, ó. Saldo cliente. Porque aí ele dá essas opções aqui, ó. E tá vendo? Update Reference, ele também dá essa opção. Ele altera não só o nome da variável, mas onde no projeto inteiro estiver sendo utilizado. Ou seja, isso diminui um efeito colateral, um side effect gigante. Olha que coisa linda. Trocou geral, né? Então, para renomear uma classe, deixa eu botar aqui, ó. Como eu vou fazer agora, ó. Uma classe, ou um método, ou uma variável de instância, ou local, que seja Alt Shift RR. Não se esqueça, 2 R's. Tá? E aí, pessoal, para finalizar todo o entendimento do Eclipse, eu espero que vocês vejam o meu vídeo sobre Working Set, que é uma maneira de você organizar os projetos dentro de um Working Space. Tá? E com isso, vocês vão ter uma visão muito bacana do Eclipse, que vão contribuir de maneira significativa no dia a dia de trabalho de vocês. Muito obrigado.